Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho. Graças a
Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Poliana, agradeço por nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para a fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o teu nome. Mesmo quando o sofrimento ferir o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Dá-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dá-nos também o pão para o espírito. Perdoa as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer a tua misericórdia, perdoando aqueles que nos ofendem. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afasta do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que sejas sempre generoso, Pai, para com todos os espíritos encarnados e desencarnados que sofrem. Que as tuas bênçãos, Senhor, alcancem os cárceres, os hospícios, os hospitais. Que a tua luz abrace a todos que neste momento chegam ao mundo espiritual, e que teu amparo vá a todos que precisam enfrentar o luto. Que teu amor alcance os que sofrem a fome e a dor, e até aqueles que são obrigados, em seus trabalhos diários, a encarar o perigo para bem servirem. Que tua sabedoria toque os dirigentes das nações, a fim de que promovam a paz, e que envolva também a todos nós, Senhor, a fim de que entendamos que as dificuldades têm um propósito maior. Pai, tem piedade dos órfãos e viúvas, e também daqueles que até esta hora não tiveram sequer um pedaço de pão. Dá-lhes apoio e fé. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Nesse momento, vamos passar a leitura do Evangelho, no capítulo 7, que é o capítulo dos bem-aventurados e os pobres de espírito. O item escolhido para o estudo de hoje é o item 13, cujo tema é Missão do Homem Inteligente na Terra. Passemos à leitura. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a lei, a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sobre a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria, para os espíritos, a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam que uma poderosa mão pode retirar o que lhes concedeu. Mensagem de Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Bem, queridos amigos, esse texto da missão do homem inteligente na Terra é um texto muito interessante, simples de absorver, pontual e atual. É um texto que nos traz, que vem nos abrir os olhos
para a questão da inteligência. E nós vamos buscar entendê-lo de uma forma mais aprofundada a partir dos parágrafos, para ficar mais fácil aqui a nossa sistematização. O Espírito Protetor começa o texto dizendo para que nós não nos esnobeis com o que nós sabemos, para que aqueles que detêm a inteligência não se achem os melhores, porque são inteligentes. Por quê? Porque a inteligência, essa que nós temos e essa que nós somos capazes de atingir, ela tem muitos limites. E esses limites são muito estreitos, dado todo o conhecimento e toda a vida que Deus criou, né? Então ele já começa nos colocando em nosso lugar, do tipo assim, ei, você que se acha inteligente, não se esnobeie daquele que não é, porque o que você sabe é muito pouco perto de todo o conhecimento de Deus. Ou seja, nós não temos, segundo, né, os espíritos e segundo, né, o que nos é passado, nenhum direito de nos envaidecer com aquilo que nós sabemos, com a suposta inteligência que nós temos. Isso é interessante porque hoje em dia, se nós olharmos para trás, todo o processo histórico do homem, por todas as fases pela qual o homem passou, em termos de ciência, em termos de desenvolvimento de conhecimento, de tecnologia, de aprofundamento nos saberes, tanto nos saberes das hard sciences, que são da natureza, quanto nos saberes sociais, psicológicos, biológicos, nós temos em avanço um salto muito grande. Então a humanidade ela adquire um nível extremamente alto de conhecimento. Né? Isso é importante e é isso que nos faz evoluir enquanto humanidade. E muitas vezes esse conhecimento parte, né, de espíritos que são mais evoluídos e que vêm justamente com essa missão, né? Como diz o espírito amigo, né? Que vários espíritos nascem nesse meio para desenvolver essa inteligência e que ela deve ser utilizada para o bem. Né? E aí a gente volta na questão de envaidecer-vos pelo conhecimento, porque hoje a titulação, né, principalmente aqui no Brasil e fora também, ela é algo que te dá um poder. Né? Digo isso nas áreas acadêmicas. Então, nós corremos buscando altas titulações de mestres, de doutores, de pós-doutores, e buscamos na pesquisa uma forma de alcançar certos status e de ter certo poder, e a troca de quê? Qual é o uso que estamos fazendo dessa inteligência? Então, o que nós percebemos é que, às vezes, a vaidade no meio acadêmico ela é muito grande, quando, na verdade, o meio acadêmico deveria utilizar todo esse conhecimento e mais para buscar a melhora na sociedade. Então, esse é um ponto interessante. E quando eu leio esse primeiro parágrafo, eu lembro justamente disso, né, da vaidade daqueles que detêm o conhecimento. No entanto, né, isso são exceções e existem de fato espíritos muito evoluídos que têm e que usam a inteligência da melhor forma possível. Né? E aí quando a gente fala desses homens inteligentes, né, que trouxeram conhecimentos e novas formas de olhar a nossa sociedade, nós podemos lembrar de grandes inventores que trouxeram inúmeros benefícios para nós. E aí, voltando no texto, em que o Espírito Amigo diz que se Deus fez, né, nascer num meio em que pudesse desenvolver essa inteligência, é para que justamente seja utilizada para o bem de todos. É uma missão, né, colocando
na mão daquele indivíduo que tem uma inteligência sobremaneira, um instrumento com que ele possa desenvolver as inteligências retardatárias, né? Desenvolver aqueles irmãos que ainda, possa ajudar aqueles irmãos que ainda que ficaram para trás. E aí, quando a gente pensa em espíritos com missões, né, de trazer, como eu disse anteriormente, de trazer aí o conhecimento à tona, nós lembramos de alguns inventores e cientistas e pessoas que fizeram a diferença, que fizeram história, como Thomas Edison, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Isaac Newton, né, alguns médicos como o Dr. Sabin, né, que criou a vacina, dentre inúmeros outros homens e mulheres das ciências, né? Então, de todas as áreas do conhecimento, vieram com missões grandiosas e muitos deles tiveram sucessos, né? No livro O Grande Enigma, do Leon Denis, no capítulo A Missão do Homem no Século, ele enfatiza que em cada época da história conta-se certo número de espíritos que pertencem mais ao século seguinte do que aqueles que vivem por terem uma inteligência diferenciada. Mas esses vieram justamente para fazer evoluir o planeta. Ou seja, fica claro que essas superinteligências, esses homens das ciências, eles estão aqui justamente contribuindo com a evolução da Terra. E muitos deles, como eu disse, conseguiram contribuir sobremaneira a ponto de fazer com que nós estamos hoje no século, né, num século altamente tecnológico, altamente dinamizado, né, altamente globalizado. Claro, temos os nossos problemas, mas em termos de ciência, de inteligência e de conhecimento, nós estamos bem avançados. A utilização que nós damos para isso, né, para esse conhecimento, é o que nós vamos ver agora. O próximo parágrafo do texto discute justamente qual é a destinação que nós damos ao nosso conhecimento, aquilo que nós adquirimos com o tempo. E aí o Espírito dá o exemplo do jardineiro, que entrega a enxada ao seu ajudante para cavar a terra. E o que poderia se dizer do ajudante que, ao invés de trabalhar, né, de usar a enxada de modo correto, usasse para ferir o seu patrão? Este está agindo de uma forma extremamente errada. E aí a analogia que ele faz é justamente essa, né, de que a inteligência é um instrumento que Deus nos dá para que nós possamos trabalhar em prol da evolução, em prol da humanidade, e ao usar essa inteligência de uma forma errada, ou buscando aumentar a vaidade, atender às más tendências, às más paixões, ao egoísmo, nós estamos utilizando esse instrumento que é a inteligência contra a ideia de Deus, a ideia da providência divina, contra o bem, né? E aí, o que decorre disso? O que decorre do fato de usarmos a inteligência pro mal, entre aspas? Segundo o nosso amigo espiritual, ele merece atravessar existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele que tudo vê. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sobre a condição de ser bem empregada. Ou seja, aquele que emprega a inteligência para fins escusos, ele terá de responder às leis de Deus, que é a lei da ação e reação. Ou seja, né, o sofrimento e a dor serão objetos de burilamento do seu espírito, da moral. Então, nesse sentido, o que nós vemos é que sim, existem mentes extremamente inteligentes, extremamente poderosas, que trabalham para
pro mal e para fazer o mal para a humanidade, né? E um grande exemplo aqui que nós não podemos deixar de citar é, por exemplo, o projeto Manhattan, que foi justamente o projeto da bomba atômica. E aí, a partir disso, nós temos momentos abomináveis ao longo da nossa história, que foram as guerras, que é a indústria bélica com poderio extremamente forte, né? A indústria nuclear, a engenharia de destruição que nós temos, ela é muito forte. O homem criou formas de destruir a si mesmo muito potentes, né? E eu diria até que são bem criativas, porque a nossa indústria bélica, né, as guerras que ocorreram, as guerras que ainda ocorrem, elas são derivadas, elas são frutos da inteligência do homem, né? E isso pesa pra gente enquanto uma sociedade, enquanto uma humanidade universal, porque isso atrapalha a nossa evolução. Nessa reflexão, nós não podemos deixar de trazer a questão da marcha para o progresso, né, da qual Kardec e os espíritos superiores trazem no Livro dos Espíritos, né, e que dialogam um pouco com a gente com relação ao progresso moral e ao progresso intelectual. E é importante que nós tenhamos isso, que nós tenhamos esse conhecimento, porque não necessariamente a inteligência, não necessariamente deter o conhecimento significa que a pessoa seja uma pessoa melhor, significa que aquele espírito seja um bom espírito, né? Então, voltando ao Livro dos Espíritos, codificado por Kardec, na questão 780, ele pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Os espíritos respondem: é a sua consequência, mas não segue sempre imediatamente. Então, o progresso intelectual é uma consequência do progresso moral. Aliás, tanto o progresso moral quanto o intelectual vão acontecer, são consequências, porém, né, nem sempre eles andam lado a lado. E aí Kardec continua: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. O que nós vemos hoje é uma inversão de valores. Nós temos um progresso intelectual no alto, em contrapartida, o nosso progresso moral está lá embaixo, né? E o que deveria ser o contrário. A partir do conhecimento, nós podemos escolher, nós podemos desenvolver o nosso livre-arbítrio em busca de ter, né, de trabalhar a inteligência em prol do bem, em prol de Deus e em prol dos exemplos de Jesus. Ao passo que nós usamos, muitas das vezes, eu diria que na maioria das vezes, essa inteligência por mal, né? Nós, assim, né, em sentido amplo, mas sim existem as exceções. É claro que a gente não pode colocar aqui que toda a inteligência é usada para o mal, não. Isso é óbvio que não. Mas, dada a atual situação que nós enxergamos o planeta, infelizmente parece que as pessoas usam esse conhecimento, usam a inteligência, não para o bem, né? Mas temos que lutar para que isso seja revertido. Afinal, nós estamos passando, né, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, é necessário, se faz necessário que nós utilizemos esse instrumento que Deus nos deu para o bem, né, na busca de uma melhora moral, espiritual e social. E aí, na questão 780, o Kardec pergunta: como se explica, então,
que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso, resposta. O progresso completo é o alvo a atingir, ou seja, é o objetivo final. Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo, ou seja, é uma caminhada também. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. Então, até que nós desenvolvemos, um senso moral apurado, um senso moral forte e estricto, nós ainda utilizaremos a inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram, senão com o tempo. Ou seja, nada além do tempo, da reencarnação, do sofrimento, do peso na consciência de utilizar esse instrumento errado para nos fazer voltar os nossos esforços para o bem, para a caminhada evolutiva. E daí, quando eu leio essa questão, quando eu leio essa pergunta dos povos mais esclarecidos, nós temos vários exemplos disso. Teoricamente, o continente europeu era um continente mais evoluído, era um continente em que receberam grandes espíritos para trabalhar ali o desenvolvimento daquele povo. E, consequentemente, foi um povo que mais escravizou índios, mais escravizou africanos, colonizaram à custa de morte, à custa da força, devastaram inúmeros grupos sociais, inúmeras comunidades, então tiveram um processo muito sanguinolento. Outro exemplo, o nazismo na Alemanha. A Alemanha é um país extremamente desenvolvido, berço de grandes pensadores, filósofos, e foi um dos países, por exemplo, que teve o nazismo. Hitler era uma pessoa muito inteligente. Ele conseguiu reerguer a Alemanha, ele tinha uma oratória muito boa, ele conseguiu a atenção de toda uma nação. Porém, ele usou toda a sua inteligência, todo o esforço dele foi para purificar uma raça que não se tornaria pura. E em detrimento do quê? Da morte de N seres humanos. Outra questão abordada, que a gente trouxe, foi a questão das bombas atômicas. Não havia necessidade dos Estados Unidos jogarem aquelas bombas em Hiroshima e Nagasaki. A guerra já havia terminado. Mas, por ego ferido, por questões de vaidade, eles fizeram questão de destruir 2 cidades japonesas. E os Estados Unidos são um país extremamente desenvolvido, com indústrias e com tecnologias de ponta. Então, não necessariamente a inteligência, ela caminha com o progresso intelectual não caminha com o progresso moral. E cada indivíduo faz daquilo, desse instrumento, aquilo que o seu livre-arbítrio permite. Então, essa questão é muito interessante. O conhecimento, ele gera uma luta pelo poder. A inteligência traz isso e nós temos isso muito em nós, o poder, deter a inteligência e conseguir manipular tudo. E isso, agregado a um livre-arbítrio que busca os prazeres materiais, só traz destruição e só piora a situação da humanidade frente às questões espirituais e frente ao planeta. E aí, para continuar, o Espírito Ferdinand continua que se nós, enquanto seres inteligentes, utilizássemos essa inteligência em prol do bem, em prol da vontade de Deus, a tarefa de fazer com que a humanidade avance em termos de evolução seria muito mais fácil. Porém, infelizmente,
né? Como eu disse, como nós trouxemos vários exemplos, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. E isso gera ação e reação, e com isso nós continuamos sofrendo sempre, né? O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. Ou seja, nós temos essa mania de abusar de tudo aquilo que nós temos, das nossas características. E apesar dos ensinamentos que sempre vêm, né, que nos advertem, na verdade, nós ainda estamos cegos frente àquilo que nós conquistamos. E como o Espírito Ferdinand termina, apesar dos ensinamentos, uma mão poderosa pode retirar aquilo que concedeu. Ou seja, Deus tem o poder de nos tirar aquilo que Ele nos deu, né? Então, se estamos brincando com um brinquedinho e esse brinquedinho está fazendo mal ao outro, né? Está machucando o coleguinha, o pai e a mãe vêm, tira esse brinquedinho da gente e nos coloca de castigo. É assim que a vida nos ensina, né? E é assim que Deus criou. E é assim que Deus faz, né, na verdade. Então, fiquem aí as considerações desse texto, que é muito interessante e que é muito bom de ler. E eu agradeço a oportunidade de ter compartilhado um pouco daquilo que eu sei. Não sei muito, né? Ainda estou longe de saber, mas foi feito com carinho e com dedicação, e eu espero que tenha sido de grande valia. Para essa semana, eu sugiro que nós possamos refletir acerca daquilo que a gente tem de conhecimento e de como nós estamos usando isso. Quais são os fins que estamos dando para esse conhecimento, para que nós possamos balancear as nossas ações e buscar, né, de fato, uma melhora moral. Neste momento, vamos voltar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio e conforto. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontre paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo. Pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, seres humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio e oração. Por todos os nomes que estão inscritos em nossa irradiação fraterna. Por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o medicamento que cada um necessita. Em nossa prece final, oremos. Senhor, com o coração agradecido por este momento de luz, viemos pedir-te a paz, a sabedoria, a força, a serenidade. Que consigamos olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, com paciência, indulgência, mansitude e prudência. Que possamos enxergar além das aparências de teus filhos, como tu mesmo os vê, e assim não enxergar senão o bem em cada um. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade, que só de bênção se encha nossos espíritos, que sejamos tão bondosos e alegres
que todos quantos se chegarem a nós sintam tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Pai, que no decurso dos dias que virem nos revelemos a todos. Que assim seja, demos graças a Deus. Do livro Paciência. Irmãos, encerramos então mais um Evangelho no lar, na Casa Virtual Luz Espírita Caville. Desejamos que todos saiam deste encontro amoroso com o que vieram buscar: amparo, paz e serenidade. Desejamos também que todos tenhamos em mente que a necessidade de trabalhar o perdão é constante, que o perdão é degrau para a evolução moral. Então, vamos colocar a nossa vontade em ação em busca da nossa reforma íntima sempre. Convido a todos para também elevar durante os dias que seguem seus pensamentos e as suas vibrações para o nosso Brasil, para que mude a nossa energia enquanto país, para que cada brasileiro tenha em mente a sua parcela de contribuição que precisa dar para que essa mudança desejada aconteça, para que cada brasileiro se conscientize que a mudança começa em nós. Vamos começar então pela nossa energia, vibrando luz e vibrando amor para cada brasileiro, para cada governante deste país. Luz e harmonia durante os dias que seguem, muita energia, novas oportunidades. Agradeço a parceria e o amor de todos e até o nosso próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. Fiquem com Deus. A Rádio Caville apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.caville.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas. Nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.